Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier. E atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Vida de Luz. Nossa mensagem de hoje é a mensagem de número 2, cujo título é Vê como vives. Toma atenção como vives. Vê como vives. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Jesus, narradas pelo evangelista Lucas, no seu capítulo 19, versículo 13. E temos então Jesus contando a parábola dos talentos, mas é a parábola dos talentos na narração de Mateus, na narração de Lucas, é a parábola das minas. Assim como o talento é uma moeda, é um valor amoedado, a mina também é um valor amoedado. Aqui no Novo Testamento, nós temos a nota do tradutor, e vendo aqui a tradução do Haroldo Dutra Dias, aqui, do Novo Testamento, na verdade dos evangelistas e Atos dos Apóstolos, que esse livro não está completo no Novo Testamento, não é? Bom, mas temos aqui que a mina, ela equivale a 60 dracmas. É outro valor amoedado, ok? E para nós termos uma ideia, uma dracma é o valor de uma ovelha. Uma dracma dá para comprar uma ovelha. E uma mina tem o valor de 100 dracmas. Ou seja, uma mina compraria 100 ovelhas, para termos só uma ideia de valor, ok? Uma mina, 100 dracmas. Uma dracma compra uma ovelha, uma mina compra 100 ovelhas. Ok, não é um valor pequenininho. Quando Mateus vai contar a parábola dos talentos, o talento é bem mais valioso. Mas o importante é que não é uma parábola, é uma história. O importante é sabermos que o Senhor confia aos seus servos valores. E ele vai fazer uma viagem e na volta e diz a eles que eles têm que multiplicar os valores que ele lhes confia. E vai fazer a viagem e volta e chama os seus servos e quer saber então o que rendeu cada um dos recursos que ele confiou a cada servidor. Em Mateus, nós temos que ele entrega a três servos os talentos. Em Lucas, nós vamos ver que ele entrega a 10. Só que na hora que ele volta, é igual a Mateus. Só 3 vão dizer o que aconteceu com os valores recebidos. Ok? Só é uma referência para quem quiser buscar a parábola no Novo Testamento. E entender que não... Até porque não existem nem mais essas moedas. Mas a questão não é esta. A questão é que representa que não é um valor pequeno que nos é confiado. Porque é claro que quando tratamos de parábola, Jesus usa imagens figuradas para representar o contexto espiritual. Ele busca trazer situações do dia a dia para falar de coisas que estão acima do dia a dia, né? As questões espirituais. Por que eu falo isso tudo? Porque essas palavras aqui
destacadas por Emmanuel é o versículo 13 do capítulo 19 de Lucas, como dissemos, e diz o seguinte: e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Então ficou uma mina para cada um, e uma mina equivale a 100 dracmas, para nós imaginarmos que eles ficaram com o valor equivalente a poderem comprar 100 ovelhas. Só que ele ele queria dinheiro, ele queria que eles investissem e lhes devolvessem os recursos que ele depositou a sua confiança, porque não eram deles, não é? Era do Senhor, e dissessem então o que tinham feito. Vejamos então, já vimos, não é? O Senhor, quando saiu, disse: negociai até que eu venha. Usem os recursos que eu estou confiando a vocês. Façam bom uso dele. Multipliquem, porque depois terão que me devolver. Podemos só destacar aqui rapidamente o quê? Que nós, quando reencarnamos, recebemos recursos, recebemos talentos, recebemos dons. E durante toda a nossa encarnação, esses dons não nos pertencem, esses talentos não nos pertencem, e cabe-nos multiplicá-los, porque nós teremos que prestar contas ao Senhor no nosso retorno, não é? À pátria espiritual. Então, Emmanuel vai comentar o seguinte: com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de um ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Mas isso pareceu tão religioso. Nós podemos dar o nome de religioso se quisermos, mas podemos simplesmente pensar que esta é a realidade. Nós somos filhos de Deus, criados por Ele, para progredirmos, já que estamos sujeitos todos e toda a criação à lei do progresso. Então, Deus nos oferece a reencarnação e nos oferece para as nossas reencarnações talentos, recursos que não são nossos. A riqueza, a beleza, os valores amoedados, as influências, a posição, a pobreza, todos são recursos. A saúde, a doença, tudo é recurso. E que nós precisamos saber usar para crescer com esses recursos. Porque essa é a multiplicação dos talentos que Deus nos dá. É produzirmos em nós, ou desenvolvermos em nós, investirmos em nós, para nos tornarmos mais virtuosos. O lucro dos talentos que Deus nos concede, nos confia, é nós multiplicarmos em quê? Em virtudes, na ação do bem. É isso. Multiplicarmos em virtudes nossas. E é claro, se estamos desenvolvendo as virtudes, estamos semeando o bem no mundo, não é? Continua o nosso Emmanuel. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Parece que são só as únicas que têm que prestar testemunho de fé na vida. Nós sabemos que não é isso, não é? Todos nós estamos aqui para os nossos testemunhos,
nas nossas provas e nas nossas expiações. Então, o que o mundo pensa não é exatamente o que é. Os católicos romanos, diz Emmanuel, rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Quer dizer, os católicos romanos, os fiéis, porque quem tem que fazer o testemunho são os sacerdotes. Então, eles vão lá e exigem isso dos sacerdotes. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado, porque cada um deveria ser responsável por si mesmo, não é? E em se conhecer e tirar de si mesmo as possibilidades de crescer e multiplicar o bem que pode fazer na terra. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação, que é o espiritismo, pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Ou seja, vai e ora por mim. Não, porque você é uma pessoa mais engajada e tal. Nós somos iguais diante de Deus, não é? Essa é a lei de igualdade. Então fica de novo, não é? Parecendo que muitas vezes aquela pessoa mais religiosa detém condições e por isso mesmo é exigida que viva mais nesse sentido do que todo mundo. Todos nós estamos na mesma situação. Todos nós recebemos talentos do Senhor. Todos nós precisamos multiplicar os talentos na ação do bem. E todos nós iremos prestar contas do que recebemos. E Emmanuel nos diz: é urgente considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos nós, indistintamente. Sejamos mais ou menos religiosos, não interessa, somos todos nós responsáveis pelos talentos que recebemos. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na Terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se da obra de Deus para alcançarem um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando os valores do Senhor na nossa encarnação, não é? Em razão desta verdade, meu amigo, conclui Emmanuel, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos, de nos submetermos a Deus, de subordinar teus desejos a Deus, nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Porque tudo pertence a Deus.
Nós somos simplesmente mordomos dos valores, dos recursos que Deus nos confia, recursos dele que nos confia. Se nós tivéssemos uma melhor consciência disso, o mundo estaria melhor, não é? Mas são muitas pessoas que acreditam deter tudo e que muitas vezes o que têm pensam que podem fazer como se fosse seu e não é. E terão que prestar contas como todas as pessoas, como todos nós, todos. É isso. Vê como vives. Vamos orar? Jesus, mestre amigo, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas oportunidades benditas que nos visitam, Senhor. Abençoa-nos os esforços, abençoa, Jesus amado, o nosso anjo guardião, as nossas famílias, nossos lares, nossos queridos, mas não apenas, Senhor. Abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, Jesus, em especial aqueles, onde quer que se encontrem, que neste momento estejam em sofrimento. Que as tuas bênçãos de paz, Jesus, permaneçam em nós e entre nós, aonde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã voltaremos com mais um Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.